Nova máxima histórica, ouro bate 3 mil dólares por onça depois de tentar fazer isso no dia 14 de março, mas hoje sim, fecha acima dos 3 mil dólares por onça. E surge a grande pergunta, depois dessa grande valorização do ouro, será que a gente já bateu no topo do preço do ouro? Será que vai subir mais? O que eu estou fazendo? Estou comprando mais ou estou vendendo parcialmente, diminuindo a exposição? Quais são os motores dessa grande valorização do ouro? Isso é sustentável? Isso é uma bolha? Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo, mas antes eu quero saber se você investe em ouro, sim ou não? Se você investe, manda aqui embaixo quanto por cento você está lucrando, mais ou menos, pode ser aproximado, quanto por cento você está lucrando no seu investimento em ouro. Tá bom, queridos? Então vamos lá, olha só. Primeiro, para você não achar que eu sou um engenheiro de obra pronta, dá uma olhada aqui neste vídeo que eu gravei, olha quando? 2022, falando sobre ouro. Né? O que eu falo nesse vídeo? Né? Começou a crise da liquidez, onde começou esse período onde o próprio ouro caiu por causa da pressão. Olha a data que a gente tá, ó. A data é maio a junho vendas de 2022. Olha aqui, maio a junho de 2022. Vamos dar uma olhada em qual que era o preço do ouro naquela época, só para a gente não imaginar que somos engenheiros de obra pronta, né? Vamos pegar aqui, ó, junho de 2022, maio-junho, estávamos a 1.800 dólares a onça. 1.800 dólares a onça. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar uma olhada no ouro em reais. Olha que interessante, o ouro em reais. Opa, peguei o dólar, que isso? Ouro em reais. Vamos dar uma olhada? O que a gente tinha? Olha só. O ouro em reais estava 9.500 dólares. 9.500 dólares. E hoje está 17 mil... Perdão, reais. 9.500 reais, hoje está 17 mil reais. 80%, meu pai amado. 80% da valorização desse vídeo para frente, tá? Estamos falando aqui um intervalo de 2 anos e quase 3 anos. 2 anos e pouquinho. 80% em real, nada mal, né? E em dólar, a gente vê aqui, né, uma valorização de 60%. Nada mal também. Então, só para você ver que essa já é uma tese longa, de longo prazo que a gente tem por aqui. Por que essa é uma tese já existente por aqui, né? Porque o ouro ele serve como um excelente investimento para momentos em que a gente tem grandes quedas nas ações geradas por conta de crises internacionais. Então, por exemplo, né, quando você tem aqui, ó, quando você teve aqui 2020, né, pandemia, olha o ouro aqui, ó, pá, disparando, né? Você tem essa resposta imediata do ouro, o que te ajuda. Isso aqui se chama anti-ação. O investimento valoriza muito quando as ações caem. Quando você tem uma grande alta no investimento, quando outra está desabando, você tem essa possibilidade de vender um pouquinho desse investimento para comprar muito mais esse ativo barato, que volta a corrigir, que volta a valorizar, né? Isso serve tanto para ações brasileiras quanto para ações americanas, mas o próprio ouro a gente percebe que ele é uma anti-ação mais específica para momentos, né, em que a gente tem uma crise internacional. Inclusive no início das crises ele até pode lateralizar, corrigir um pouco, mas depois ele dispara muito acima das próprias ações. Mas enfim, essa é a dinâmica do ouro, é uma anti-ação, é o que nos ajuda a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá? E antes da gente falar sobre essa sustentabilidade, será que ele vai valorizar? Será que ele vai desvalorizar? O que eu estou fazendo? Eu quero te explicar quais são os motores, porque se você tem acesso a quais são os motores de valorização do ouro, você consegue entender, você consegue discernir quando que ele vai parar de valorizar, né? Ou você não vai ter certeza absoluta, é claro, mas você consegue ter uma visão geral, né, de tudo isso. E basicamente são 3 os grandes motores de rentabilidade do ouro, tá? O primeiro e principal grande motor de rentabilidade do ouro se chama M2. Vinícius, eu nunca ouvi você falar isso aqui por aqui. Aqui a gente vai acrescentando o conteúdo de forma paulatina, para vocês irem entendendo as coisas, né? O que é o M2? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Aqui a gente tem, neste gráfico, tá, a cotação do ouro, então a valorização do ouro com o passar do tempo. E vamos pegar aqui nos últimos anos, ó, tô pegando aqui de 2019 para frente, para você ver de forma bem didática, tá? Na linha azul aqui, a gente tem o M2 global. O que é o M2? É a quantidade de dinheiro posta em circulação. Talvez você saiba, talvez não, mas desde 1971, nenhum dinheiro mais tem lastro. Sabia disso? Nenhum dinheiro mais tem lastro, desde 71. Até 71 a gente tinha, né, o dólar tinha lastro no ouro e todas as moedas do mundo tinham lastro no dólar. Em 71, tudo isso ruiu, tudo isso acabou, tá? Então hoje o dinheiro basicamente, ele aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, tudo é dado com base na confiança, né? E é por isso que a gente vê a nossa moeda sempre desvalorizar, a inflação pegar, porque a confiança no real é muito baixa. Mas você vê que quando
no mundo, você tem os bancos centrais injetando e retirando dinheiro das economias para aumentar, diminuir a inflação, aumentar, diminuir o crescimento econômico, aumentar, diminuir, seja lá o que for, você vê que isso impacta no próprio ouro, porque o ouro ele é o grande lastro. Até 1971, o ouro ele era o lastro para toda a economia global. Tá? Tem registros históricos de 5.000 anos em que o ouro é usado como dinheiro. Então, quanto mais dinheiro artificial tem na economia, grava isso, quanto mais dinheiro artificial tem na economia, maior é a valorização do ouro. Quanto menos dinheiro artificial tem na economia, maior é a correção de preço no ouro, né? Porque ele valorizou antes por conta disso. Então veja como essas coisas elas andam juntas, ó. Linha azul é o quê? M2, medida tomada pelos países, pelos bancos, tá? E na linha laranja você tem o próprio ouro. Então você vê, quando você tem o M2 subindo paulatinamente, você tem o ouro subindo paulatinamente. Quando você tem o M2 subindo forte, você tem o ouro subindo forte. Quando você tem o M2 lateralizando, você tem o ouro lateralizando. Quando você tem o M2 caindo, você tem o ouro caindo. Quando você tem um repique no M2, você tem o repique no ouro. Quando você tem uma lateralização no M2, você tem uma lateralização no ouro. E o que está acontecendo aqui, ó, desde aqui, ó, este momento, 2022, um momento em que caiu muito o M2 por conta da grande inflação mundial, os países começaram a enxugar, tirar esse dinheiro artificial da economia para tentar frear a inflação, né? Torna o crédito mais caro, os empréstimos, etc. Mas lá para cá o que a gente viu? Ciclos, a gente viu ciclos de alta e uma pequena correção no M2. Alta, lateralização, alta, correção, veja como está tudo correlacionado, né? E agora a gente tem uma grande alta no M2 que deve continuar ao longo de 2025. Então quanto mais dinheiro artificial, maior é a valorização do ouro. Então você já consegue perceber que a minha visão é que o ouro não vai parar de valorizar, não. Tá? Segundo grande ponto, tá? Que também está correlacionado com essa questão econômica, né? Da estrutura do ouro, que é uma reserva de valor, que é um ativo em que todo mundo busca, né? Em momentos de preocupação. A gente consegue ver uma correlação claríssima, né? Do ouro com a dívida pública federal americana. E a gente tem que olhar isso desde 71. Vou explicar para você por quê. Ó. Até 71 você tinha o preço do ouro fixo. Você vê que ao longo dos anos, ó, 1930, a gente teve uma correção para os Estados Unidos sair da crise de 29, saiu de 20 para 35 dólares por onça, e ficou de 1932 até a década de 70 em 35 dólares por onça. A partir do momento que ele começou a oscilar livremente, é que a gente tem que olhar as correlações, né? Tem um pessoal aí que começou a investir ontem, e aí diz ouro rende pouco no longo prazo. Aí o pessoal olha lá desde 1800, né? Se fizer a análise errada, vai tirar a conclusão errada, por obviedade. Mas o que a gente percebe? Olha só, foi agosto, 15 de agosto de 1971. Então estamos pegando aqui aproximadamente, não precisamos de detalhezinho aqui, tá? De agosto de 71 para frente, o que você vê, né? Dívida pública americana crescendo. Toda vez que a dívida pública americana cresce numa velocidade maior, você tem o ouro disparando muito. Né? Aqui se teve choque do petróleo, então uma grande valorização no ouro, depois corrigiu por bastante tempo, mas a partir dos anos 2000 fica até mais claro isso daqui, né? Você vê, olha só, a partir dos anos 2000, você vê quando a dívida pública americana cresce numa velocidade maior, o ouro dá uma disparada. Diminui a inclinação, o ouro dá uma respirada, né? Por que diminui a inclinação? M2, ciclo dos juros, etc. Né? Quando você tem aqui, de novo, a dívida pública americana crescendo forte, olha só, aqui você teve uma impulsão, né, em 2020 para frente. Você vê o ouro valorizando pra caramba. Aqui você viu, de novo, por conta da alta dos juros nos Estados Unidos, aqui em 2022, aumentar aqui, ó, que estava diminuindo um pouquinho a velocidade do crescimento da dívida pública americana, você viu aumentar isso aqui, então o ouro, pá, deu essa disparada. E se você olhar desde 71, você vai ver que a gente ainda tem uma folga, né? A gente ainda tem uma folga. O ouro pode subir bem mais para ele simplesmente fazer como fez aqui em 2010, 2011, né? Bater lá na dívida pública americana, em termos percentuais, para depois ele passar por uma correção. Então, tem fôlego, tá? Esse é o segundo motor do ouro. Terceiro motor do ouro é compra por parte de bancos centrais. Hoje nós temos uma tentativa muito grande dos BRICS de destronarem o dólar como moeda mundial, né? Aí tem o pessoal que inclusive vê nos meus vídeos aí no canal do YouTube, precisamos destruir o imperialismo americano e esse monte de coisa, né? Eu acho muito engraçado. Mas o que acontece? Os BRICS estão tentando fazer isso, né? Falo os, mas a gente está no meio dessa história, talvez querendo ou não, mas a gente está no meio dessa história. Os BRICS estão querendo isso e eles estão fazendo o quê? Diversificando suas reservas globais. Essa é a grande verdade, né? Ninguém está conseguindo tirar a força do dólar no mundo. O dólar está sendo mais usado para
para transações comerciais voluntárias, maior nível de uso na última década. Você tem as stablecoins do mercado cripto, né? Emprestando mais de 200 bilhões de dólares para o governo americano. Então, toda essa saída de dinheiro por parte de Rússia, China, principais são esses dois, né? Estão vendendo muitos títulos americanos, as stablecoins estão comprando, né? 200 bilhões já, o Tether, uma das empresas, né? É um dos 10 maiores detentores da dívida pública americana. Então você tem toda essa adesão ao mercado cripto pelo próprio Trump, porque ele sabe que hoje o dólar depende do mercado cripto, né? Ou melhor, hoje não, mas o futuro do dólar depende do mercado cripto. Então você vê que o dólar ele continua intacto, né? Essa é a grande verdade, né? Mas os países estão diversificando reserva, por quê? Porque os Estados Unidos congelaram as reservas russas lá em 2022, quando atacaram a Ucrânia. Então existe sim uma diversificação de reservas, né? Isso é o que garante o dólar como moeda mundial? Não, o que garante o dólar como moeda mundial é o volume de dívida emitida em dólar, que continua crescendo, a maior do mundo, 3 vezes maior que o euro, que é o segundo colocado, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Inclusive, se você quer saber por que o dólar vai continuar sendo a moeda mundial por muitos anos, e eu posso dizer por décadas, manda aqui embaixo nos comentários que eu posso gravar um vídeo sobre isso, tá? Vejo muita gente aterrorizada, com medo. A pessoa não tem medo de ter real na mão, né? Uma moeda que já perdeu mais de 80% do seu valor em 30 anos, mas ela tem medo de ter dólar, né? Isso eu acho muito impressionante e engraçado. Mas se você quer entender mais sobre isso, manda aqui embaixo nos comentários, quem sabe a gente faz um vídeo sobre isso, tá? Vamos dar uma olhada nas reservas de ouro por parte da China. Olha só, reservas crescentes. Por quê? 2022. Congelamento das reservas russas por conta do ataque à Ucrânia. Então, está crescendo muito a compra, né, de ouro pela China. E a mineração de ouro você não consegue aumentar muito, né? É um negócio complexo, é um negócio... Então, é cerca de 2 a 3% ao ano de mais ouro que você tem no mundo, né? Então, se eu tenho um determinado estoque de ouro, esse estoque cresce 2 a 3% ao ano, não mais que isso. Então, se a demanda é muito forte, se a procura é muito forte, o preço acaba disparando, né? Índia, olha só, mesma coisa, a partir de 2022, ó, quase dobrou a quantidade de ouro em reserva. Você vê que a China continuou comprando, então bateu a máxima, né? Agora em janeiro de 2025, o último dado que a gente tem. A Índia bateu a máxima também em janeiro de 2025, o último dado que a gente tem. E a Rússia aqui está alinhada, né? Um pouquinho abaixo da máxima que ela registrou em 2024, mas também está comprando muito forte, né? Desde 2022. E vão continuar, porque o dólar ainda é 60% das reservas internacionais dos países. Então, o que eu estou fazendo? Bom, eu estou nessa tese do ouro já tem um tempo, tá, queridos? Já tem um tempo, não é um negócio de hoje. Eu estou no ouro, deixa eu mostrar para vocês desde quando, tá? Embora eu nem estivesse aqui no YouTube nessa época, eu estava servindo ao nosso país, mas eu tenho ouro aqui desde essa época, tá? Desde essa época aqui, ó, $1.200, mais ou menos. Inclusive, cheguei a comprar aqui nessa faixa aqui, abaixo dos $1.100, né? Eu estou investindo desde aqui. Depois dessa grande correção que a gente teve, ó, desde 2011, eu comecei aqui, ó, em 2015, então comecei em $1.200, terminei aqui em $1.050, né? Um dos meus maiores arrependimentos foi não ter comprado mais. E saímos daqui e viemos para $3.000 hoje aí. E falando em dólar, esse percentual aí que a gente tem de rentabilidade de lá para cá, 180%, é um negócio bastante interessante, né? Mas aumentei muito a exposição aqui nessa época, 2022 e 2023. O que eu estou fazendo? Eu estou já reduzindo a exposição, né? Porque eu tinha uma exposição excessiva, muito grande mesmo, em ouro, por conta dessa grande defasagem de preços, né? Eu tenho tranquilamente uns 10 vezes mais ouro do que a média dos hedge funds, fundos de investimento. Na época eu tinha 20 vezes mais ouro, né? Quase 20, né? Então eu ainda tenho bastante ouro, mas eu estou reduzindo parcialmente à medida que as coisas evoluem. Por quê? Basicamente porque o pico de preço, o maior preço do ouro em toda a história, se a gente atualizar os dados pela inflação, foi aqui, ó, no choque do petróleo, tá? Aqui nos anos 80, né? E quando nós chegarmos no ouro a 3.400, 3.500 dólares, a gente vai bater na máxima histórica. Ali pode ter uma zona de resistência bem forte, né? Que talvez seja ali no fim desse ano. E ali pode começar uma correção, né? Mas se o M2 continuar subindo, se os países continuarem comprando ouro, não tem o que fazer, a gente vai romper essa barreira e vai para cima. Então a gente tem que estar sempre atento aí aos motores, né, de valorização do ouro para ver o que a gente faz para a exposição. Mas diante de tanta valorização que eu tenho, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou diminuindo pouco a pouco, parcialmente, à medida que as coisas vão
evoluindo, tá, queridos? Se você investe em ouro, manda aqui embaixo, quero saber, manda quanto por cento da valorização você está tendo, vai ser muito legal conhecer os seus ganhos. Se você não investe ainda, saiba que esse é um investimento categorizado como anti-ação, valoriza muito quando as questões na economia global estão muito complicadas, e você já sabe os motores, né, do ouro. Se você entender esses motores, né, como que vai a demanda dos países, M2, para onde é que vai, você consegue ter um cheiro, né, do que pode vir a acontecer com o ouro. Tá bom, queridos? Se você gostou desse vídeo, toque embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo. Deus abençoe você e sua família. Vamos para cima que é só o começo. Eu quero te ver lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior.